Olá, meus irmãos. É sempre uma alegria renovada estar com vocês neste canal para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Para quem ainda não sabe, meu nome é Luiz Carlos, sou casado com a Odete, temos 3 filhos, o Sérgio Paulo, o João Marcos e o Eliseu, e nós pastoreamos na cidade de Artur Nogueira, a comunidade cristã de Artur Nogueira. E já faz algum tempo que nós temos compartilhado a palavra através do canal do YouTube, desde quando começou a pandemia. E ainda não pudemos voltar a fazer cultos presenciais, por uma questão de cuidado, de precaução e para proteger os nossos irmãos queridos. Então, mais uma vez hoje, nós vamos compartilhar a palavra de Deus com vocês, e que está escrito lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Esta passagem, o Senhor Jesus estava numa sinagoga e foi-lhe dada a oportunidade de ler as Escrituras. Então ele abriu o rolo. Naquele tempo nós não tínhamos a Bíblia como era hoje, a imprensa ainda não tinha sido inventada. Então eram os livros, não tinham capítulos e versículos como nós temos hoje, e era um rolo. Então, por exemplo, desenrolava aqui, enrolava cá, e desenrolava aqui para cá. Então era assim que era lido ali as Escrituras nos tempos de Jesus. E ele procurou um texto e ele leu esse texto que eu vou ler para vocês. Então o Senhor Jesus leu assim, é algo que estava falando a respeito dele mesmo. Ele diz: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor." E depois ele fechou o livro, entregou ali ao dirigente e ele disse uma palavra. Ele falou: "Hoje se cumpre esta palavra no vosso meio." E então, queridos, o Senhor Jesus, ele veio, ele falou que o Espírito Santo estava sobre ele para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Queridos, ele fez tudo isso. E se vocês observarem comigo, vocês vão ver que tem um aspecto que é citado 2 vezes. Pregar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Então, queridos, nós queremos falar um pouco hoje sobre este conceito de liberdade. Esse conceito de liberdade que nós temos é muito complicado e é difícil de entender. Uma vez eu quis observar o que o dicionário dizia sobre a palavra liberdade. Entre outras coisas, dizia assim: liberdade, tudo o que se pode, tudo é a faculdade de fazer tudo aquilo que não é proibido por lei. Então, queridos, a própria definição da palavra liberdade, ela já vem com objeção, ela já vem com problemas, ela não vem, ou seja, liberdade
totalmente integral, do jeito que você e eu talvez gostaríamos de viver, ela simplesmente não existe. Então, queridos, o que é a liberdade? O que é ser livre? O que é viver livre? Nós estamos vivendo, no próximo domingo nós vamos ter mais uma vez eleição, e é interessante que todo mundo fala sobre liberdade, sobre democracia. Inclusive, no próximo domingo nós vamos exercer o direito de poder escolher os nossos prefeitos e vereadores. Mas, queridos, a questão da liberdade vai muito além disso, vai muito mais do que isso. E eu quero contar uma história aqui para vocês. Quem é da comunidade já conhece essa história de longa data, mas como nós temos pessoas novas que estão, graças a Deus, participando deste canal e interagindo conosco, então nós vamos contar mais uma vez essa história. Eu me lembro que há muitos anos atrás apareceu um periquito na minha casa. E ele estava completamente desnorteado, ele provavelmente havia fugido de alguma gaiola por aí. E os meus filhos, com uma certa facilidade, os dois mais velhos, conseguiram pegar aquele periquito e conseguiram compraram uma gaiola e o colocaram lá. E passaram a alimentar, a cuidar dele. E não muito depois disso apareceu um outro, e do mesmo jeito também todo atabalhoado, e eles também conseguiram com facilidade pegá-lo e colocar na gaiola. E eles viveram por muitos e muitos anos naquela gaiola. Queridos, eu sei que alguns irmãos não vão gostar. Por exemplo, eu tenho um irmão muito querido, um filho, assim, que a gente tem como filho, que ele trabalha comercializando pássaros e animais de estimação. E é claro que são pássaros criados em cativeiros, com o aval do IBAMA. Então ele tem que entregar em outras cidades. Quando a fiscalização aparece, ele tem todos os documentos. Então é uma coisa que ele faz, é um trabalho legal e do qual ele tira o seu sustento ali para a sua família, para a sua casa, e tudo bem, ele não vai para o inferno por causa disso. Mas a verdade verdadeira, queridos, é que nenhum pássaro foi criado para viver em cativeiro, para viver em gaiola. Eu me lembro que muitas vezes eu saía no quintal e via ali no fim, os dois periquitos formaram um casal, um era um macho e o outro era fêmea, e a gente os via ali, eu via e ficava olhando, puxa vida, ele nasceu em cativeiro, ele nasceu sem conhecer o que é liberdade, e vai viver a vida inteira dentro de uma gaiola, e nunca vai saber o que é viver realmente livre, o que é ser livre. Queridos, e naquele dia eu fiz um paralelo ali com o Salmo 51, quando o salmista ele está ali arrependido do mal que ele havia feito, é um salmo de Davi, e ele diz que, em certa altura, ele diz que eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me gerou minha mãe. Ou seja, depois que o primeiro Adão pecou, o que aconteceu? A semente humana foi contaminada. Então, quer você goste ou quer você não goste, todos nós nascemos, na verdade, numa prisão. E, pelo menos por um tempo, é assim. Nós precisamos nos libertar. É claro que vocês se lembram do slogan de um político que ele tirou da Bíblia, e ele fala, mas ele mesmo talvez não tenha tanta noção
do que ele está falando. Mas aí é outra história. E lá em João, capítulo 8, versículo 32, está escrito assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também, João capítulo 8, versículo 36, o Senhor Jesus diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, queridos, e o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos, aqui conhecereis a verdade. Que verdade que é essa? É o Senhor Jesus. Essa é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas voltamos um pouquinho ali naquela questão dos periquitos. Eu comecei a pensar, eu já tenho um pouco de idade, e nos anos 60, quando houve aquela revolução cultural, eu acompanhei bem. Da minha adolescência até o final da minha adolescência, eu vivi no meio de uma revolução cultural. Era a revolução na música, nos costumes e tudo mais. Os filhos se rebelaram contra a autoridade dos pais e muitos jovens, mas muito mesmo, saíram de casa e passaram a formar comunidades. Foi quando surgiram os hippies, e nos anos 60 houve um grande festival nos Estados Unidos, ali numa espécie de uma fazenda chamada Woodstock, e ali, então, teve todo tipo de libertinagem, de drogas, e rolou de tudo quanto é coisa ali. Apareceram ali alguns músicos, ficaram muito famosos, como Jimi Hendrix, Janis Joplin e tantos outros. E o que aconteceu? Essas pessoas, esses dois que foram citados, eles morreram por overdose de drogas. Morreram por causa de tanto se drogarem. Qual é o lema que eles usavam? Liberdade. Eles achavam que eles viviam livres. Então, por exemplo, eles formavam uma comunidade hippie, e ali era assim: as mulheres não eram esposa de ninguém, e os homens também não eram maridos de ninguém. Então todo mundo poderia ter relações com todo mundo, e quando nascia um filho, ninguém sabia quem era o pai. Sabiam quem era a mãe, mas não sabiam quem era o pai. E viviam assim, e drogas à vontade, e eles faziam aqueles artesanatos e vendiam nas ruas. Outra coisa, não tomavam banho, não tinham higiene, porque eles diziam que a água, o banho, lavava só a matéria, mas não lavava o espírito. Então eles tinham um espírito livre e não precisavam tomar banho. Então, normalmente eles viviam. Eu morava em São Paulo nessa época, e às vezes a gente passava na rua e tinha lá um grupo vendendo artesanato. Era a maneira como eles conseguiam dinheiro para se manter. Então era um negócio que durou bom número de anos. E o que aconteceu? Aquilo foi se deteriorando, até que no fim acabou não existindo mais. Queridos, na verdade, aquele anseio de liberdade, aquela vontade de ser livre, era tão grande, mas o que acontecia, na verdade, é que o que eles estavam fazendo não era ser livres, eles estavam se tornando cada vez mais escravos. Eles continuavam dentro de uma prisão, e dentro de uma prisão que é a pior de todas, que é uma prisão espiritual. Então o que acontecia? Eles se relacionavam, eles faziam tudo aquilo que eles achavam que deviam fazer, não tinham que prestar contas para ninguém, mas no entanto, eles não eram livres, como muita gente não é hoje. Queridos, no livro de Romanos, a palavra diz que nós devemos escolher a quem nós queremos servir.
se queremos servir, se nós queremos ser servos do pecado para servir ao pecado, ou servos da justiça para servir à justiça. Então, queridos, liberdade plena, como a gente imagina, não existe, não tem. A liberdade é quando você conhece a Jesus. Outra coisa, quantas pessoas falam, eu já tenho ouvido muito, principalmente nesses tempos em que nós estamos vivendo, que são tempos de narrativas. Tem a narrativa de esquerda, tem a narrativa de direita, e todos, pelo menos uma coisa eles têm em comum. Eles dizem o seguinte: o conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Mas conhecimento do quê? Essa é a parte que complica um pouco. Na verdade, para eles, no entendimento deles, é o conhecimento político. Então, você conhecendo a política, você conhecendo como funciona a política, você conhecendo como funciona tantas outras coisas, então o que vai acontecer? Você vai ser liberto. Vai ser liberto do quê, meu filho? Você continua preso. Então, aqui, o Senhor Jesus diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, muitos de nós vivíamos como aqueles pássaros que foram criados em cativeiro. E outra coisa, eles desconhecem o que é liberdade. Por exemplo, aqueles periquitos foram capturados facilmente pelos meus filhos, porque eles não sabiam viver em liberdade. Eles não sabiam, como não sabem, viver fora de uma gaiola. Eles não sobrevivem se não houver alguém que os alimente e cuide deles. Se eles saírem e fugirem da gaiola, como acontece, o que vai acontecer? Eles não sabem procurar comida, não sabem se livrar dos predadores, não sabem procurar água e em pouquíssimo tempo eles acabam morrendo, porque eles foram inicialmente, lá no passado, bem remoto, eles foram criados, talvez o tataravô daquele pássaro foi criado livre, mas de repente foi capturado por alguém, e a partir daí, então começou uma geração de pássaros criados em cativeiro. E se ele sai do cativeiro, ele morre. Então, queridos, é um fato, esse é um fato. E muitos de nós falamos muito em liberdade, mas a maioria das pessoas não sabem o que é liberdade, desconhecem o que é realmente a verdadeira liberdade. Nós, queridos, muitas vezes somos prisioneiros de nós mesmos. Nós, muitas vezes, temos prisões mentais das quais nós não conseguimos nos livrar. Quantas pessoas, assim como eu no passado, viviam debaixo de vícios e não gostavam. No começo eu gostava, mas depois eu não gostava mais. E eu dizia: olha, eu não vou mais. O meu vício era com álcool, com alcoolismo. Eu comecei com 16 anos. E eu dizia para mim mesmo: eu não vou fazer mais isso. Normalmente eu dizia isso no domingo de manhã, que era o dia que eu estava pior. Eu não vou fazer mais isso, eu vou parar com isso. Agora eu parei. Desta vez eu não parei, eu estou livre. E passava segunda, eu ia trabalhar, terça, quarta, quinta já começava de novo. Sexta, sábado e domingo, sexta e sábado, então voltava tudo outra vez. E lá estava eu no domingo de manhã, com aquela boca com gosto de cabo de guarda-chuva, e dizendo para mim mesmo que desta vez eu não voltaria mais a fazer o que eu estava fazendo. Por quê? Porque eu era escravo do pecado e eu não sabia o que era liberdade. Até o dia, queridos, em que eu ouvi. E outra coisa, eu frequentava igreja, eu participava de uma igreja, e
o que acontecia? Eu era religioso, lia algumas coisas da Bíblia, ouvia alguns sermões, mas aquilo não servia, não entrava no meu interior, não fazia parte do meu ser, aquilo não entrava dentro de mim. Então, o que aconteceu? Chegou um dia, eu já contei para vocês, que finalmente eu tive uma experiência viva e real com o Senhor Jesus. Uma experiência do nascer de novo. Porque o Senhor Jesus disse para um homem muito religioso, lá no Evangelho de João, capítulo 3, ele disse: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então eu experimentei isso na minha vida. E o que aconteceu? Aí eu passei a ser um homem livre. Queridos, a questão de ser um homem livre, uma mulher livre, não está ligado às circunstâncias. Por exemplo, o apóstolo Paulo, aqui em Efésios capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, essa carta para os Efésios é uma carta maravilhosa, é uma coisa muito... Se você ler o livro de Efésios, você vai descobrir ali verdades de Deus, coisas tremendas que ele diz ali. E ele escreveu essa carta de uma prisão, ele estava na cadeia, pelo crime de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E ele diz assim, Efésios 3:1, por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Olha, de quem que ele era prisioneiro? Dos homens? Das circunstâncias? Dos romanos? Que ele estava em Roma nessa época, ali cativo em Roma? Não, ele falava, eu sou prisioneiro do Senhor Jesus, porque eu pertenço a Ele e eu sou dele. Então, queridos, nós temos muitas histórias na Bíblia sobre pessoas que viviam em prisões, que queriam ser livres, mas não sabiam como. Então tem ali em Lucas capítulo 15, versículos de 11 até 32, eu não vou ler, só vou mencionar para vocês a parábola do filho pródigo. O que aconteceu? Um jovem chegou para o pai e falou, pai, me dá a minha parte da herança, era um homem rico, me dá a minha parte da herança que eu vou viver do jeito que eu vou sair pelo mundão aí, vou viver do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. E o pai deu e ele foi. Mas o que aconteceu com ele? No começo ele tinha muitos amigos, tinha muita gente que gostava de estar com ele, mas ele gastou, a Bíblia diz que ele gastou dissolutamente, quer dizer, foi gastando à vontade, assim, eu sou rico, eu tenho muito, e vamos fazer, vamos farrear, vamos fazer tudo que tem vontade, e sem nenhum freio moral. E aí o que aconteceu? O dinheiro acabou. E aí ele não tinha como se sustentar, até que ele arrumou um emprego para cuidar de porcos. E a Bíblia fala que ele tinha vontade de comer aquela comida dos porcos, porque ele estava passando fome. Até que um dia, esse moço caiu em si e disse assim, o que eu estou fazendo aqui? O empregado do meu pai, o menor dos empregados do meu pai, ele vive melhor do que eu estou vivendo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou dizer para ele, olha pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata pelo menos como um dos seus empregados, ou seja, me dá um emprego e eu vou ficar aqui trabalhando e ajudando e para ter pelo menos o que comer. E ele foi ensaiando isso pelo caminho todo, e quando ele finalmente encontrou o pai, a palavra, se você pode ler depois, a palavra diz que o pai, quando viu o filho vindo lá de longe, ele foi correndo encontrar com o filho, ele o abraçou, o beijou. Eu fico imaginando como é que estava o cheiro desse rapaz, como é que estava, devia estar maltrapilho.
E o pai o reconheceu, o abraçou, o beijou e levou para casa e deu uma grande festa para que porque ele se alegrou, porque aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pena que o irmão mais velho não entendia o coração do pai, e ele ficou todo enciumado. Por quê? Porque ele, no entender dele, ele achava que ele era escravo ali na fazenda onde ele estava. E ele chegou para o pai e falou: pai, esse seu filho, ele não falou nem meu irmão, falou: esse seu filho saiu, aprontou, gastou dinheiro com as prostitutas e fez tanta coisa errada. E agora o senhor mata um bezerro cevado para dar uma churrascada para ele, e o senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu fazer uma festa junto com os meus amigos. E o pai disse: meu filho, tudo que tem aqui é seu. Você não é empregado, você não é escravo, você é meu filho. E você pode fazer o que quiser. Se você quisesse ter matado inclusive o bezerro cevado para fazer uma festa com seus amigos, você poderia ter feito. Mas agora esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, queridos, aquele moço finalmente pôde encontrar a sua liberdade. E para terminar, eu vou contar uma outra história de um outro periquito. Eu morei no Pantanal, Mato Grossense, durante 3 anos e meio. Morei na cidade de Poconé. E se você procurar no mapa, tem lá. É onde começa a rodovia Transpantaneira. Ela começa em Poconé e vai até o Porto Jofre. E ali existe uma espécie de periquito, que é dali mesmo. Ele é diferente dos que nós conhecemos, dos que nós temos aqui. Ele é um pouco maior, um pouco mais redondinho, mais gordinho. E um colega de trabalho, uma vez ele estava contando que ele tinha um periquito na casa dele, que ele encontrou filhote e nem pena tinha. E ele cuidou daquele filhotinho, foi cuidando desde pequenininho. Aí ele cresceu e se acostumou a viver naquela casa. Ele vivia com aquela família. Tinha uma gaiola e, na verdade, a portinha da gaiola nunca era trancada, ficava sempre aberta. Então, chegava à noite, ele entrava lá, dormia, de manhã ele saía e ia voar. Ele não tinha as asas cortadas, ele voava para toda aquela região. Quando dava fome, ele voltava lá, se alimentava, depois saía de novo e ficou assim por um bom tempo. E até que chegou um dia que passou um bando de periquitos da mesma espécie daquele que estava ali, e fazendo aquele barulhão ali perto da chácara onde ele morava. E quando aquele periquito ouviu aquele barulho, ele reconheceu aquela voz, reconheceu aquele barulho. O que ele fez? Ele se juntou àquele bando e ele foi embora e nunca mais voltou. Então, queridos, tem muita gente hoje que está dentro de uma igreja cristã, que experimenta de vez em quando a liberdade no Senhor, mas acaba se alimentando das coisas do mundo. Aquele periquito, ele experimentava, ele voava, ele sabia o que era ser livre e tudo. Ali naqueles treinamentos que ele teve ali, vivendo por ali, logicamente haviam predadores e outras coisas assim. Pelo menos dos predadores ele havia aprendido a se livrar ou a fugir e a se cuidar. E o que aconteceu? Mas quando ele precisava de alimento, ele voltava para o seu cativeiro. Então ele era semi-cativo. Tem uma história interessante na Bíblia. Uma vez o Senhor Jesus ele encontrou um cego, e o cego pediu para ser curado.
e Jesus impôs as mãos sobre ele, tocou nele. E Jesus falou: como é que você está se sentindo? Ele falou: olha, eu estou vendo homens como árvores que andam. Olha a situação deste homem. É a situação, infelizmente, queridos, de muitos cristãos hoje. Pelo seguinte, aquele homem não poderia dizer que nunca foi tocado por Jesus. Ele foi. Ele nunca poderia dizer que não estava vendo nada. Ele estava vendo, mas estava vendo tudo deturpado. Então, queridos, quantos de nós temos uma experiência com o Senhor Jesus, uma primeira experiência, e ficamos só nela, e não saímos dela? Então recebemos o primeiro toque, e achamos que estamos vendo certinho, achamos que entendemos a vontade, o plano, o propósito de Deus, achamos que estamos vendo as coisas do prisma de Deus, na perspectiva de Deus, mas estamos vendo tudo torto, tudo atrapalhado. Estamos vendo homens como se fossem árvores andando. Mas o que aconteceu? O Senhor Jesus tocou nele de novo e perguntou: e agora? Ele disse: agora eu vejo perfeitamente. Então, queridos, nós nunca podemos sair da presença do Senhor e nunca rejeitar aquilo que Deus tem para cada um de nós, porque nós fomos criados para sermos semelhantes a Deus, para sermos iguais a Deus. Queridos, aquele periquito, finalmente ele encontrou a sua identidade. Ele finalmente descobriu quem ele era e finalmente descobriu para que ele existia. Então, eu gostaria muito de saber como que foi ali no meio do bando, como que ele se saiu. E isso a gente nunca vai saber. Mas ele encontrou a sua família, ele encontrou ali, provavelmente deve ter encontrado alguns ancestrais, alguns parentes, alguém da família dele. Enfim, era a família dele, era a espécie dele, era o grupo ao qual ele pertencia. Então ele se juntou a este grupo. Então, meus irmãos, todos nós temos um DNA espiritual. Tem muita gente que fala: mas por que existem tantas igrejas evangélicas ou cristãs? Às vezes uma tão diferente da outra. Porque é questão de DNA. Às vezes uma pessoa tem um tipo de DNA que vai se dar bem, que vai servir a Deus naquela igreja, naquele lugar, naquele povo, do jeito que aquele povo faz. E tem outros que têm outro tipo de DNA. Então eu, por exemplo, existem algumas igrejas, principalmente desses grupos mais jovens, que eu não poderia frequentar com eles, porque eu tenho problema no ouvido, eu não posso ouvir o som alto e tantas outras coisas. Não que eu não os tenha como meus irmãos, eles são meus irmãos, mas existe uma diferença no DNA. Então, eu gosto das coisas assim, menos barulhentas, mais calmas. Isso devido à idade, porque antigamente, quando eu era jovem, eu também gostava de um pouco mais de agitação. Então, queridos, para terminar, eu vou contar sobre algo que eu li. Alguém postou no Facebook, no WhatsApp, eu não lembro onde. Não é uma coisa que a Bíblia diz, mas é uma verdade. E é uma verdade assim interessante. Por exemplo, o peixe foi criado para viver na água, certo? Certo. Se você tira o peixe da água, a água continua sendo água, mas o peixe morre, não é? Uma árvore, ela foi criada para viver na terra. Com as suas raízes, ela vai se aprofundando e se alimenta do que existe na terra. Ela está intimamente ligada à terra. Se você arranca a árvore com a sua raiz, a terra
continua sendo terra, mas a árvore morre. Agora, meus irmãos, você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para sermos iguais a Deus. Nós somos criados para refletir em nossa vida o caráter de Deus, refletir na nossa vida quem Deus é. O apóstolo Paulo diz que nós devemos refletir como um espelho a glória de Deus. Ou seja, quando as pessoas olham em você e em mim, eles devem ver alguma coisa de Deus, ou devem ver a presença de Deus em nós e através de nós. Agora, nós somos criados para vivermos ligados a Deus, ligados ao trono da graça, para ter uma vida em comum com Deus. Agora, se nós o rejeitamos, Deus continua sendo Deus, mas nós morremos. Você entendeu? Então, queridos, que Deus te abençoe, Deus vos abençoe, que Deus nos ensine a vivermos realmente livres. A verdadeira liberdade, queridos, é viver dependendo totalmente da presença de Deus, dependendo do amor de Deus, dependendo da graça de Deus, dependendo do favor de Deus e vivendo dentro do plano e do propósito de Deus para a nossa vida. Isso é ser livre, independente das circunstâncias. Como nós já falamos, Paulo se considerava prisioneiro de Cristo. Ele foi preso na cidade de Filipos, junto com Silas, e ali ele foi açoitado. E antes de ser preso, ele foi açoitado em praça pública, ou seja, levou uma surra. Depois foi amarrado num tronco na prisão, não podia nem sequer se acomodar para dormir. E ali, amarrado ao tronco, ele e Silas, por volta da meia-noite, o que eles estavam fazendo? Cantando cânticos em louvor a Deus. Ou seja, eles não dependiam dessas coisas. Eles não dependiam de circunstâncias para serem livres. Eles estavam dentro de uma cadeia, mas eram os homens mais livres que estavam ali. Que você também, meu irmão, minha irmã, sejam pessoas que vivam de uma forma livre, na presença de Deus, independente das circunstâncias, independente de quem vai ganhar a eleição, independente de qualquer outra coisa, que você tenha a sua vida vivida na presença de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que Deus continue guardando a sua vida, guardando a vida da sua família e guardando tudo quanto você é. Que você continue sendo preservado pelo Senhor e para o Senhor. Amém.